Olá pessoal, eu sou o professor Márcio do Carmo e hoje eu vou apresentar para vocês os resultados da avaliação diagnóstica que eu coloquei no grupo na aula anterior. Então, os alunos que fizeram essa avaliação, acompanhem aqui nesse vídeo o seu resultado. Vou fazer algumas intervenções, algumas orientações. Os alunos que ainda não acompanharam, que ainda não fizeram essa avaliação diagnóstica, que é muito importante, digam no PV ou digam aqui no grupo, que eu procurarei colocar novamente o link para vocês, certo? Eu quero desejar desde já uma ótima aula, que vocês aproveitem bastante, certo? Esse diagnóstico ele é importante para que eu me planeje para os próximos conteúdos com vocês. Boa noite, meus alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Adrião do Vale Nuvens. Eu vou apresentar para vocês o resultado da avaliação diagnóstica que eu passei para vocês na última aula. Eu sou o professor Márcio do Carmo, professor de Biologia. 23 alunos responderam essa avaliação. Parabéns a esses 23 alunos, certo? Muito bem, esses resultados eles são indispensáveis para o planejamento dos próximos conteúdos. Então aqui até uma média de, digamos que desses 23 houve uma média de 6 a 7 pontos, né, se fosse calcular individualmente. A avaliação ela continha 11 pontos. Então vamos aqui aos nomes dos alunos que responderam. Ana Heloísa respondeu, Isabela, Daniel Araújo, Vitória, Ana Talhane, José Denis, Stephanie, Aline, Natália, Tamires, Thalia, Giovana, Gabriel, Wesley, Isaú, João Vitor, Juliana Ferreira, João Victor de Souza, Francisco Jefferson, Eugênia, Maria Eduarda Justino, Lucas Pereira, Cícero Danilo e Ana Vitória. Parabéns pela participação. Como foram as turmas do primeiro ano D e E, aqui nós temos, digamos que um equilíbrio. 52% dos alunos foram do primeiro ano D e 47% foram do primeiro ano E. Vamos às perguntas. A primeira questão dizia assim: existem disponíveis no mercado panelas formadas pelos mais diversos tipos de materiais, cada qual com suas propriedades. Ao se desejar preparar rapidamente um alimento, o ideal é que o material da panela seja um bom condutor. Então, se o ideal é que seja um bom condutor, nessa situação a panela deverá ser o quê? De barro? Obviamente não, né? Porque a panela de barro ela não é uma boa condutora, ela é um isolante térmico. De pedra também não. Então, se tem de vidro e de alumínio, qual desses dois materiais conduz melhor o calor, a energia? Então, a resposta certa é a letra A, alumínio, certo? Então, dos 23 alunos, 21 acertaram, parabéns, viu? Teve ainda algum aluno que respondeu de barro, teve um aluno que respondeu de vidro. Então, para a próxima questão, o desenvolvimento sustentável pode ser definido como aquele que atenda às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas necessidades. Uma conduta coerente com a ideia de desenvolvimento sustentável é... Aí nós temos aqui, letra A, utilizar água potável para limpeza dos edifícios. Então isso aqui não é uma conduta que seja coerente com o desenvolvimento sustentável. Ainda teve 3 alunos que responderam essa questão. Letra B, diminui o uso de água em todas as atividades industriais. Sim, é uma forma racional de pensar, né? Reduzir o consumo de água, fazer planos aí de diminuir esse consumo nessas atividades industriais, elaborar estratégias para reduzir. 17 alunos responderam essa e essa é a correta. Vamos para a próxima, para a gente não perder muito tempo. A tabela abaixo mostra os principais componentes do ar atmosférico seco. Nessa tela eu não estou podendo mostrar essa tabela. Só que marcou correto quem
marcou a opção B, que era uma solução gasosa sobre esses componentes, sobre a constituição do ar. É uma solução gasosa. Vamos para a próxima questão. Definimos como fenômeno químico toda alteração na estrutura molecular da matéria. Entre as transformações a seguir, representa um fenômeno químico. Então, derreter a parafina é um fenômeno químico? Aí vamos se perguntar, ao derreter a parafina, houve mudança na substância? Não houve, a parafina continua a mesma, então não é um fenômeno químico. Letra B, formação de gelo no refrigerador. A formação de gelo no refrigerador, houve mudança na matéria? Aquele gelo não pode voltar a ser água? Aliás, ele é água, só que no estado sólido. Então não é um fenômeno químico, é apenas físico. Então, o derretimento da parafina e formação do gelo são fenômenos físicos. Letra B, combustão de um palito de fósforo. Combustão é queima, toda queima ocorre a transformação de uma matéria em outra. Então, toda combustão é um fenômeno químico, que era a alternativa certa dos 23 alunos, 14 marcaram corretamente, certo? Letra D, evaporação de álcool. O simples fato do álcool evaporar, isso é físico. Aquele álcool poderia ser condensado novamente e ser liquefeito. Quando nos alimentamos, os nutrientes são absorvidos no processo de digestão, chegando às células onde ocorre a reação. Glicose mais oxigênio, que vai dar origem ao gás carbônico mais água mais energia. No processo descrito são produtos obtidos. Então, por essa reação química aqui, a questão quer saber quais são os produtos. Gente, numa reação química, vocês vão ver isso em química, toda substância que está depois dessa setinha aqui, ó, são os produtos. Então, a energia é uma consequência, é o carboidrato liberado para o nosso corpo durante a respiração celular. Porém, o produto mesmo é o gás carbônico e a água. Essa opção você encontrou aqui na letra A. Então, apenas 3 alunos responderam corretamente, 9 alunos responderam a letra B. Então, enfim, dos 23 alunos, 20 erraram essa questão. Isso aqui é um conteúdo que vem lá do 7º e 8º ano. Em filmes de ficção científica, costumamos ver e ouvir explosões espaciais de forma fantástica. Esse fato enumera um grave erro de conceito físico. Qual é o erro, pessoal? É o seguinte, vocês viram, acho que comigo mesmo, ano passado, nas aulas de física, que o ar, aliás, o som só pode ser propagado no ar. Se tem ar, se tem matéria, ocorre a propagação do som. Então, no vácuo, não há, digamos que de maneira alguma, chance do som ser produzido. É tanto que até um atraso na propagação do som em diferentes tipos de matéria. Portanto, aí qual é o erro? O erro é que não seria possível ouvir o som da explosão, pois ele não se propaga no vácuo. Só lembrando que é vácuo. Vácuo é ausência de matéria. Então, se no espaço não tem matéria, não tem ar, então não teria como a gente ouvir qualquer barulho, qualquer explosão. Na puberdade se manifestam os caracteres secundários no garoto e na garota. Nessa fase da vida, como em outras, a higiene torna-se indispensável para a prevenção e combate de alguns problemas característicos dessa faixa etária, tais como... Pessoal, eu vou direto à resposta. Então, na puberdade, as características que aparecem no garoto e na garota, as cientificamente definidas, são acne e espinhas. Então, calo não tem nada a ver com essas características. Cabelo branco também não. Isso aqui já não é mais na puberdade, é quando está envelhecendo. Manchas na pele também não são características ligadas às características da puberdade. Então, a acne e espinhas são uma delas, né? Além do aparecimento de pelos na região pubiana, corpo arredondado nas mulheres, aparecimento de barba nos homens. Então, são características que ocorrem na puberdade. AIDS é uma sigla inglesa que significa doença sexualmente transmissível, e uma das formas de contágio dessa doença é, então eu vou diretamente a sério, o uso da mesma seringa ou agulha contaminada por mais de uma pessoa é uma das formas de contágio. As outras alternativas, pessoal, não possibilitam a transmissão. Por exemplo, relação sexual com preservativo. Então isso aí é o contrário. Na verdade, se fosse sem preservativo, era que favorecia a transmissão. Próxima questão. Aquilo que envolve a Terra
não é apenas ar, mas uma espécie de vapor. E isto é o que explica que ele se transforma de novo em água. Aristóteles sabia que a água tem um ciclo, ou seja, ela passa por transformações, mas é sempre a mesma água. Assim, a alternativa que justifica essas transformações. A alternativa que justificam essas transformações são que ocorrem mudanças de estado físico. A água passa pelos 3 estados físicos, do estado sólido, líquido e gasoso. Isso no planeta Terra sem que o homem possa interferir diretamente. Ela se encontra nesse momento nos 3 estados físicos. Leia o poema a seguir. A natureza me assusta, com seus matos sombrios, suas águas, suas aves, que são como aparições, me assusta quase tanto quanto esse abismo de gases e de estrelas abertos sobre minha cabeça. O poema de Ferreira Goulart. A referência do autor, abismo de gases e de estrelas abertos sobre minha cabeça, pode ilustrar o receio de alguns dos objetos caírem no espaço, mas não se justifica, porque isso aqui também foi alguns assuntos que vocês, quando estavam, meus alunos no nono ano, se questionavam, né? Por que a Lua não cai sobre a Terra? Por que os satélites não caem sobre a Terra? Por que a Terra não se colide com o Sol? Então a teoria que explica isso é que existe uma força que mantém a Terra e todos os planetas em órbita em torno do Sol. Primeiramente, existe uma força de atração do Sol, mas existe uma força que tem com que a Terra e os outros planetas tendam a continuar em movimento retilíneo, pelo princípio da inércia. Então ela nem se colide com o Sol e nem continua em movimento retilíneo. Então ela assume aí um movimento curvilíneo. Vamos para a próxima questão. A questão diz o seguinte: a tabela abaixo representa o registro das atividades de uma aluna na aula de ciências. O experimento dela, o primeiro. Antes, ela colocou o experimento 1, ela colocou água no estado líquido transparente e um comprimido efervescente. Experimento 2, ela colocou gelo no estado sólido e uma placa de metal. A transformação observada: no experimento 1, o comprimido se dissolve, e no experimento 2, a formação de um líquido transparente sobre a superfície da placa, ou seja, o gelo apenas derreteu, não é isso? Após 3 minutos, o líquido do experimento 1 formou-se um líquido incolor com bolhas de gás, e no experimento 2, um líquido incolor sobre a placa. Nada aconteceu. Continuou sem alterações. Agora eu vou voltar lá para a questão para a gente conferir a resposta correta. Vamos para o gráfico dessa questão aí. A tabela representa... Então vamos lá. Qual a resposta correta? Que houve alteração da matéria apenas no experimento 1, onde ocorreu aí a dissolução do comprimido efervescente, certo? Apenas no experimento 1 é que houve aí alteração da matéria. Vamos para outra questão. Cadê a outra questão? Pronto, acabaram as questões, né? Beleza, então que vocês possam rever esses vídeos novamente e possam tirar as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.